Noite, né? Possamos refletir em torno dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, e que isso possa sedimentar nos nossos corações, né? Ficar guardado ali de alguma forma e reverberar na nossa vida lá do dia a dia, que é o que realmente interessa, né? É o que realmente importa, sabe? A gente absorver um ensinamento, uma orientação espiritual que vem do Evangelho, que vem da doutrina, e aquilo realmente ser um fator modificador na nossa vida. Nem que seja um pouquinho, nem que seja um passinho, né? Porque todos os dias são apresentadas oportunidades, são apresentados desafios, alguns dias desafios grandes, mas às vezes, na maioria das vezes, desafios pequenos que a gente tem que ir vencendo. Desafios que a gente fala na nossa caminhada evolutiva, né? Desafios espirituais. E as lições de Jesus não são nada mais, nada menos do que um roteiro para a gente vencer esses desafios. Vencendo aquela pessoa velha, aquele, né, o homem velho que ainda reside dentro da gente, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, né? Então que a gente possa agasalhar, né, as orientações do Mestre Jesus para nos fortalecer aí naquilo que a gente precisa realizar na nossa própria caminhada. Ninguém vai realizar pela gente. Nós é que vamos realizar com o uso do nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, as renúncias que a gente faz. Renuncia a algo, mas, né, toda renúncia ela reverbera numa forma positiva no nosso caminho, isso não há dúvida, né? Você imaginar um lar que tem uma paz assim, na média, relativa, boa, você pode ter certeza que tem alguém ali em renúncia, tem alguém ali em abnegação, você pode ter certeza absoluta disso. Então, que as reflexões do Mestre Jesus nessa noite possam, né, ficar guardadas no nosso coração, né? A gente não está aqui na posição de quem dá aula, não, muito pelo contrário, a gente reflete juntos, somos todos aqui imperfeitos, precisamos todos caminhar, estamos todos na mesma necessidade de aprendizado, né? E nesse mês de maio, né, o tema foi todo voltado a essa questão da família, né? E o tema da noite também é uma reflexão profunda, né, num evento, né, o título, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas é interessante, é importante a gente compreender a figura do Mestre Jesus, né? A gente traz Jesus para a nossa intimidade pela prece, no pensamento, e deve ser assim mesmo, a gente deve, né? Jesus é antes de tudo amigo, antes de tudo aquele irmão maior, mais velho, que vem trazer as orientações. Mas quem é Jesus, né? O que representa ele? Governador espiritual da Terra, o espírito assim de uma evolução que a gente não tem como conceber. No nosso atual estágio aqui, a gente não tem ideia. A gente pode o espírito puro, espírito crístico, mas isso ainda é pouco para imaginar o que é um governador espiritual da Terra, aquele espírito que está com as rédeas do planeta desde a sua formação lá, bilhões de anos atrás, né? A gente está destacando essa importância da figura do Mestre porque isso se reflete nas lições dele também. É uma coisa que a gente precisa descobrir, ter consciência, né? Às vezes uma lição que parece simples, mas ela tem várias camadas ali, várias profundidades, né? Imagina como se fosse uma cebola. A cebola não tem várias camadas, né? Na camada mais exterior desse ensinamento, né, dessa lição da noite de hoje, está a questão da família universal, que nós vamos tratar, né? Mas há outras camadas mais profundas que a gente precisa refletir, que a gente precisa absorver, precisa, né, ingerir esse alimento espiritual que Jesus nos traz, né? Já 2000 anos, né? E antes também, né? Tem uma passagem do Evangelho, no encontro com o mancebo rico, né? Uma passagem muito conhecida, né? Que um jovem rico chega e pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, né? A resposta dessa pergunta não é o nosso foco de hoje, mas é interessante que Jesus fala assim: por que me chama de bom? Bom só Deus é. Ele não aceita o título de bom, mas aceita de mestre. Aceita aquele, né? Bom só Deus, mas mestre eu sou. Nas entrelinhas está escrito isso. Então é preciso olhar para essas lições e realmente extrair o melhor que a gente puder, porque precisa do esforço. A gente está frisando isso porque às vezes a gente ouve, a gente lê, a gente tem contato, mas
Enquanto a gente não tiver assim a ação proativa de ir lá e fazer aquilo render algo diferente na nossa vida, é aquela história, a gente está só, né, entrando no ouvido, saindo do outro, está só achando bacana. Tá? Isso está inserido no nosso estudo de hoje, essa questão. A gente vai ler aqui a passagem para a gente começar a conversar. Está lá no Evangelho de Marcos, né, e de Mateus também. E fala assim, né? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois haviam dito que perdera o espírito. Então, já compreender essa primeira parte, né? Onde Jesus estava aquela multidão atrás, por causa dos milagres, por causa do que ele pregava, do amor, era algo realmente muito inovador, como ainda é hoje em dia, né? Falar em amor, falar em fraternidade é algo que inova, né? Falar em igualdade, né? A gente vê tanta desigualdade no mundo, então, mas naquela época a mensagem era mais ainda impactante, né? Então, acorriam realmente multidões em torno do mestre. E nesse evento eles estavam numa casa que ficou tanta gente lá que eles não conseguiam nem sair de lá para se alimentar, todos ali, né, prestando atenção no mestre Jesus. Né? Os parentes de Jesus, sabendo disso, falaram, não é possível. Quando fala que né, haviam dito que ele perdera o espírito, quer dizer, ficou louco, ficou doido. Nossa, Jesus está doido. Não vê bem, ficar lá o dia inteiro, sei lá, horas e horas a fio, não sai, não se alimenta, não coisa, isso não está certo. Aí vai lá os parentes se apoderarem dele, né? Aí continuando a leitura aqui. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Mais uma pausa aqui, né? Sua mãe e seus irmãos. Jesus tinha irmãos? Provavelmente sim. Aí tem gente que vai defender certos dogmas religiosos, fala, não, irmão lá no hebraico também significa primo, ou não sei o quê. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante se tinha irmão, ou se eram primos, quem que era, isso é irrelevante. Mas é muito natural a gente pensar que sim, Jesus tinha irmãos. Ele era o primogênito, conforme está escrito lá, primogênito já indica o quê? O primeiro, né? Não é o único, é o primeiro dos filhos de Maria e José, que depois tiveram a vida normal lá. Então, muito natural e normal que Jesus tinha sim irmãos, e há várias referências no Evangelho a esses irmãos, mas isso não interessa para nós, interessa é a lição em si. Os parentes de Jesus vieram ali com a mãe dele, né, Maria, para resgatá-lo ali daquele evento que eles achavam que era pernicioso para o Cristo, né, para Jesus. Né? Nossa, vai ficar aí até que hora, sem comer, sem se alimentar, sem nada. Só que não tinha jeito de chegar lá dentro, né? Essa multidão compacta ali em torno, né? Ficou aquela situação que você não conseguia nem entrar lá. Aí mandaram chamar. Ó, fala ali, para outro falar lá, para falar lá dentro, para Jesus que nós estamos chamando. Continuar a leitura aqui. Né? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vamos fazer uma pausa aqui antes de ler o finalzinho aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus não sabia quem era a mãe e os irmãos dele? É claro que sabia, né? E às vezes a pessoa quer se perder em polêmica, quer querer dizer que o Cristo estava se contradizendo, estava menosprezando a sua família, não estava dando valor à família. É óbvio, evidente que não é nada disso, né? Jesus, como aquele mestre, né, supremo, que a gente já falou no início, né, ele usava das ferramentas pedagógicas necessárias, né, e até hoje em dia, né, muito comum assim, em salas de aula, ou mesmo em palestras assim, quem está com a palavra faz perguntas, nem sempre são para ser respondidas, mas para despertar reflexões. O objetivo é esse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Porque se a mãe e os irmãos de Jesus já estavam achando que ele estava doido, né? Se ouve isso aí, que ia ter certeza que ele estava doido, né? Mas é para despertar a reflexão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós vamos aprofundar nisso aí daqui a pouco, nessa reflexão que Jesus quer nos trazer, né? E perpassando o olhar, né?
pelos que estavam sentados ao seu derredor. Vamos lembrar, tinha uma multidão que não dava para chegar perto, mas Jesus perpassa o olhar pelos que estavam ao redor, provavelmente fazendo um gesto, né? E diz, né? Perpassando o olhar dos que estavam sentados ao seu derredor, diz: eis aqui minha irmã e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Quando fala em multidão, já tem algo para a gente pensar aí, né? Tem dois grupos aí que a gente pode dizer distintos, né? Tem a multidão e tem aqueles mais próximos ali de Jesus, sentados ao redor. Não é uma questão de privilégio, não é uma questão de preferência, né? É aquilo que a gente já falou aqui também, aquilo da escolha, da proatividade de cada um. Porque às vezes a gente pode tomar contato com o ensinamento, né, do Evangelho, da doutrina, algum evento, algum livro, uma palestra, um fenômeno mediúnico, né, e a gente age como uma multidão. Nossa, que maravilha, olha que coisa linda, olha que... Mas não passa daquilo ali. A gente vai só no embalo da multidão. Para você se destacar, para você realmente, né, começar a render dividendos, né? Como Jesus falou da parábola lá, né, do semeador, né? Tem a semente lá e precisa produzir. Uns vão produzir 100 por um, outros 30. Quanto que a gente quer produzir? Ou quanto que a gente deveria querer produzir? É o que se destaca da multidão, é aquele que chega para um círculo mais próximo do Cristo. Porque seguir a multidão é muito fácil. Seguir o que todo mundo está fazendo. Se você pegar um médium psicográfico, um médium de efeitos físicos, colocar aqui, vocês não têm ideia a multidão que vai chegar aqui para ver esses eventos. Não tem nada de errado com mediunidade, com os fenômenos mediúnicos, mas o que isso atrai, assim, atrai a multidão. É como os fogos de artifício, né? Quem não acha maravilhoso os fogos de artifício, né? Vê aquela maravilha para lá, para cá, luzes, cores, e depois o que fica? Não fica nada, uma lembrança vaga. É nessa hora que a gente tem que se destacar da multidão. Cada um de nós que ouve o apelo do Cristo, ele está falando aqui, ó, aquele que faz a vontade de Deus, ó, não é aquele que escuta, não. Não é aquele que está na multidão. Não é aquele que está, às vezes, batendo palma, que está achando uma maravilha. É aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Dando assim um enfoque já assim bem, de bastante responsabilidade para cada ato nosso. A questão da família em si, ela é extremamente importante, né? Jesus de forma alguma estava menosprezando a família. A família é ali o primeiro núcleo nosso desse trabalho espiritual, desses objetivos espirituais da nossa vida. Eu quero ser uma pessoa melhor lá fora, mas e dentro da minha casa, como que eu estou? Será que eu estou nos meus esforços realmente né? Porque como que eu vou exercer a caridade, a fraternidade lá fora, se dentro do lar eu não conseguir isso ainda? Porque às vezes acontece, na convivência de anos, né? Irmãos, cônjuges, pais e filhos, né? Começa assim uma ideia equivocada que o outro tem que te aceitar como você é. Olha, nem a gente devia se aceitar como a gente é. A gente não devia se aceitar como a gente é. Às vezes a gente conversa com a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo, né? Se referindo a uma característica negativa, normalmente é assim. Isso é extremamente equivocado espiritualmente. A gente não pode se conformar com a posição que a gente está. A caminhada evolutiva, ela se faz. A lei do progresso é uma lei assim... É uma lei divina, uma lei espiritual, a gente vai caminhar para frente. A gente vai caminhar, não tem dúvida disso. Nem que seja a dor nos empurrando, nem que sejam as provas, as expiações, os mecanismos da própria evolução. Mas é evidente que é muito melhor para nós mesmos o quê? Eu usar o livre-arbítrio, eu usar minhas escolhas, eu usar o meu discernimento, a minha consciência espiritual do que eu sou para caminhar, para fazer o meu melhor. Mas por que será que a gente não faz isso então? Principalmente dentro de casa, dentro do seio familiar, a gente se acha, pelo contrário, a gente se acha o mais bonzinho, se acha, todo mundo tem que render graça, tem que
né? A gente desencarnar, vão fazer uma estátua para a gente lá em casa. A gente tem essa visão deturpada da gente mesmo, né? A gente cobra do outro algo que a gente mesmo ainda não está longe de oferecer. Então, se eu quero ter um bom relacionamento dentro de casa, que vai refletir no relacionamento no trabalho, né, com os amigos, né, são os outros círculos que vão se dilatando, né? Eu preciso, sabe, primeiro o quê? Eu preciso me conhecer, porque eu não conheço nem a mim mesmo, eu não sei as minhas deficiências, eu não sei as minhas fraquezas, eu tenho pensamentos estranhos, às vezes eu tenho sentimentos que brotam, não sei de onde, né? Ou seja, eu muitas vezes sou um desconhecido de mim mesmo e quero entender o outro. Eu quero, né? Quero dar lições para o outro. Eu quero, então falando seio familiar. Nesse momento aqui a gente está exemplificando dentro do núcleo familiar. Como que eu vou fazer isso se eu não reconheço as minhas deficiências? Porque quando Jesus pergunta assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A gente pode estender isso e perguntar de uma forma diferente. Quem sou eu para minha mãe? Quem sou eu para meus irmãos? Quem sou eu? Nós já sabemos que somos espíritos imortais, né? Essa etapa reencarnatória aqui é só uma etapa. Nós já trazemos uma história lá de trás. A gente precisa pensar nisso. É claro que as relações familiares que a gente tem, seja uma família ótima, seja uma família com mais dificuldade, com mais aprendizados assim mais intensos, né? É exatamente aquilo que a gente necessita hoje em dia. É a nossa necessidade evolutiva, a nossa necessidade espiritual, esse núcleo que a gente se encontra. Quem sou eu para minha mãe? Quem sou eu para meus irmãos? Aí tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Esquecimento do passado. Aí vamos destacar aqui um parágrafo só. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu. Normal, né? Se eu estou num núcleo familiar, alguma razão tem, alguma relação teve, né? Às vezes de parentesco mesmo, alguma relação tem para eu estar naquele núcleo ali. Ou as pessoas que vão chegando ao núcleo, né? Pelos casamentos, pelas ligações que vão se formando ao longo da encarnação, né? Renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Estou falando da gente, estou falando do outro, não. Renasce ali com as mesmas pessoas para a gente reparar o mal que a gente fez para ele. Está lá no Evangelho, capítulo 5, item 11. Pois vamos ler lá, refletir, que é um item assim, maior, cheio de substância espiritual, a gente está destacando só um pedacinho. Mas esse sou eu, aquele que causou mal, aquele que hoje em dia eu estou criticando. A pessoa às vezes tem uma dificuldade de me ouvir, mas lá no passado, quando ele me ouviu, quebrou a cara, né? Eu o traí, eu não fui fiel, eu não fui, né? Eu não devolvi a ele a mesma confiança que ele deu. Por isso tem a dificuldade hoje de confiar em mim, de me escutar. Aí eu o culpo, eu estou culpando aquele que está do meu lado, sendo que sou eu que causei aquilo, né? Quem sou eu para o meu irmão? Quem sou eu para aquele meu familiar? A gente precisa fazer essa pergunta, a gente precisa se descobrir, a gente precisa olhar para as nossas imperfeições, mas não é para ficar lamentando, não é para ficar, nossa, que coisa atrasada que eu sou, né? Nossos irmãos aqui da direção da casa devem saber, às vezes chama a pessoa para uma tarefa, a pessoa fala assim, mas quem sou eu? Nossa, eu sou muito atrasado. Isso não é justificativa. Aí atrasado, aí que está precisando trabalhar mesmo. Aí que precisa botar a mão na massa, mas muito, né? Nesse conhecimento de quem nós somos está a chave para encontrar a paz, o progresso, ali, o desenvolvimento evolutivo espiritual dentro do seio familiar, que é, a maioria das vezes, a nossa grande missão nessa vida. A pessoa fala em missão, pensa no Chico Xavier. Claro, uma missão gigantesca, enorme. Um Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, para não falar só de espíritas, né? Irmã Dulce na Bahia, né? Essas almas assim que realizaram um trabalho de extrema relevância na comunidade que viveram. Mas todos nós temos uma missão, claro que de um alcance mais reduzido. Isso quem nos fala é Emmanuel,
no prefácio do livro Paulo Estevão, falando da missão de Paulo, uma missão gigantesca, uma missão fenomenal, uma coisa que ele cumpriu 100%, 110% Paulo cumpriu. Está lá na narrativa do livro Paulo Estevão. Mas Emmanuel fala, mas cada um de nós traz uma missão. Cada um de nós tem a sua missão, tem o seu quinhão aqui para realizar e bem feito, algo que foi planejado na espiritualidade, que a gente precisa envidar os esforços ali para fazer o nosso melhor. Né? Melhor espiritualmente. Né? Então nós temos uma missão para realizar. Claro que para essa missão eu preciso, né, me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Eu sou a pessoa que necessita de mais perdão lá em casa, a que necessita de mais tolerância, de mais compreensão. É importante a gente ter essa consciência para não ficar exigindo dos outros o que nem mesmo a gente está dando para aqueles que nos convivem com a gente, de tolerância, de paciência, de compreensão, de, né, situações dentro do lar nem sempre são tranquilas, serenas. Por quê? Porque todos, né? Não é só os nossos parentes, não. Nós todos somos espíritos ainda muito atrasados, trazemos muitas rusgas, trazemos muitos ranços lá dentro da gente. Né? Às vezes é 2 palavrinhas, basta para ser aquele gatilho para disparar muita coisa ruim dentro da gente. E a pessoa que convive com a gente, às vezes sabe quais 2 palavras são, toda hora fica naquele gatilho. Mas é principalmente através da lição do Evangelho, do Mestre, da reforma íntima, onde eu estou me reformando, que aí vai reverberar no meu círculo familiar, depois vai reverberar no meu círculo de trabalho, de amigos, de comunidade. Essa é a grande proposta do Cristo. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus. Sem diminuir de forma nenhuma o valor da família, mas a gente vai ter que um dia largar esses laços de afeto, né? Às vezes qualquer mãe, a gente sabe que o amor, assim, a expressão maior do amor na Terra é o amor de mãe, né? Pai a gente sabe que ama e tal, eu sou pai e tal, a gente ama, mas amor de mãe é realmente diferente, é diferenciado, né? Mas aquele amor que a mãe tem pelo filho, que dá a vida, que faz o que for, o sacrifício que for, ele vai ter que ser estendido a todos os irmãos, né? Porque eu estou cuidando do meu filho aqui, eu estou preocupado com ele, e ali na casa do lado, onde às vezes a miséria está ali, né, gritando, às vezes a miséria material, né, faltando, né, um alimento, faltando um medicamento, né? Todos nós não vamos falar de política aqui de jeito nenhum, mas é uma realidade, assim, a dificuldade que está, todo mundo percebe, assim, essa questão de inflação. Imagina o que gera isso de dor, de preocupação numa mãe que não pode dar aquele remédio para o filho. Mas a gente fica às vezes na oposição e diz, não, mas meu filho está aqui com tudo, então está dando. Então mesmo o amor de mãe sendo aquele amor, a maior expressão que a gente conhece, a gente vai ter que dilatar isso. Isso é um trabalho para muito tempo, muitas encarnações, mas a gente tem que começar agora. Não é daqui a pouco, não é na próxima encarnação, não. Tem uma familiar minha muito querida, é minha mãe, né? A gente conversando, ela não é espírita, mas a gente conversa sobre assuntos espirituais, assim, muito, né? Aí ela já fez 80 anos, aí ela fala assim, na próxima vida eu quero vir menos orgulhosa, viu? Quero vir menos. Olha, vai vir do mesmo jeito. Vai vir do mesmo jeito, por quê? Porque você troca de corpo, você troca de encarnação, você troca a personalidade sua, você troca a sua bagagem espiritual, não. É simplesmente a sequência. Então, se eu quero ser uma pessoa menos orgulhosa, se eu quero ser uma pessoa... Eu tenho que começar isso agora. Eu tenho que aproveitar as oportunidades de agora, porque aí sim, o que eu faço agora já é um evento modificador já para toda a sequência daqui para frente. Aquele esforço, aquela renúncia, como foi lida aqui, aquela renúncia, aquilo que doeu, mas eu consegui fazer. Aquilo é o bem espiritual verdadeiro. Aquela é a aquisição que a gente veio na Terra para conquistar. Um pouquinho que seja a cada dia. Aí para a gente finalizar a nossa fala aqui, a gente vai ler aqui ler e comentar do livro Conduta Espírita, do André Luiz. Conduta Espírita na Família. É um livro pequenininho, não tem nenhuma mão para mostrar, mas é muito interessante. André Luiz, em cada
capítulo fala ele sugere qual que seria a conduta do espírita perante determinadas situações, perante o passe, fenômeno mediúnico, perante o trabalho, essa aqui é perante o lar, perante a família. Né? Ele faz umas considerações que bem interessantes que a gente vai ler e refletir juntos e tentar assimilar, né? Para a gente depois ter essa conduta lá dentro de casa. Ele começa assim, começar na intimidade do templo doméstico, a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora do lar. A pessoa é muito agradável, muito gentil, é muito solícita lá no seu trabalho, seu círculo de amigos. E aquilo que nós já falamos antes, dentro de casa a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou mesmo. Dentro de casa eu extravaso a minha inferioridade. Não, você tem que uniformizar. Né? Aquela coisa, vai chegar a visita, nossa, vamos arrumar a casa limpa aqui. Ué, não tinha que já estar limpo, arrumado, organizado? Tinha, não é porque a visita veio, não. Né? A gente compreende essa questão social de, né, você não quer que a visita repare, mas aí, quem vive ali merece também esse cuidado, esse carinho. Uniformizar essa conduta, esse procedimento, é o que André Luiz nos fala aqui. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Né? Que a gente, ser lá na rua, ser aqui no centro espírita, tem que ser um reflexo do que a gente é em casa. Se tiver uma divergência aí, que a nossa consciência nos aponta, é para ser pensado, é para ser repensado, é para ser avaliado e ser consertado. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer harmonia em si mesmo perante os outros. A gente está falando, eu estou esperando o outro, gestos de paciência, de boa vontade. Não, vou eu ter esses gestos, porque às vezes o outro precisa ter também, lá dentro de casa precisa, mas talvez as palavras minhas ele não vai escutar, porque o que eu estou falando está gritando muito alto. Eu estou fazendo algo diferente do que eu falo. Então, eu preciso dar o exemplo de abnegação, de paciência, de tolerância, de calma, de compreensão. Isso, ao longo do tempo, é evidente que vai ali repercutir nos membros da casa, da família. O problema é que a gente é muito imediatista, né? A gente quer a solução agora. A gente quer a solução imediata. Tá uma crise lá, a crise tem que ser solucionada. O problema é que a crise é sempre o outro que causou. Essa percepção, essa concepção nossa que está errada. O outro é um reflexo da gente. O outro dentro de casa, nesse nosso foco. Né? Ele continua aqui, proporcionar às crianças o fundamento de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medos ou fantasias, começando a dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de embaraços futuros. O lar é a escola primeiro, sem infundir-lhe medo ou fantasias. Eu tenho um sobrinho meu que com 18 anos ele acreditava no Papai Noel. Um homem barbado já, aí com 18 anos descobriu que o Papai Noel não existe. Né? Não vou falar, eu tenho um monte de irmão, de irmã, então não tem problema, ninguém vai saber de quem que eu estou falando. Ele mora aqui em São Lourenço. Mas claro que tem um desvio aí, como que você vai alimentar uma fantasia dessa até os 18? Com qual finalidade? É evidente que isso é prejudicial. Né, para a formação daquele espírito. Né? Não é uma criança que a gente tem ali, é um espírito multimilenar que está numa nova reencarnação e está numa fase infantil. Essa é a visão que a gente tem que ter de nossos filhos, daquelas, ou netos, aquelas crianças pequenas que estão ali no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar, ou no nosso núcleo de influência. Né? Um espírito multimilenar que precisa do nosso melhor esforço de educação. A educação, às vezes, exige disciplina, né? Hoje, o celular é uma ferramenta, assim, importantíssima para todos nós, trabalho, para tudo, né? Mas, em muitas casas, virou a babá também. Bota o celular na mão da criança lá, a criança fica horas e horas lá e dá sossego. É só pensar um pouquinho que a gente vai ver, isso vai ter consequências graves. Essa falta de limite, né? Quando é muito pequenininha, fica no jogo, cresce um pouquinho, ela vai para onde ela quiser ali. E aí? Cadê a responsabilidade do educador primeiro, que é o pai, a mãe, ou aquele responsável?
Como o nosso tempo correu aqui, vamos aqui só falar o último tópico aqui, que ele fala do culto do Evangelho, né? O último tópico que eu vou ler, né? Tem outros tópicos aqui, depois se vocês quiserem, né, tomar contato na íntegra, é lá do livro Conduta Espírita. Ele falando agora do culto do Evangelho no lar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos que lhe participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Uma vez por semana. Com simplicidade, lê, comenta, com aqueles que participam da fé. Ah, mas só eu sou espírita lá em casa? É com você mesmo, então. Vai lá fazer sozinho. Não tem o menor problema, sozinho, de encarnado, né? Porque o culto do Evangelho, né? Eu quero crer que a maioria aqui faça, né? Tenta fazer, né? Ele precisa de uma disciplina assim de dia, um dia marcado e uma hora marcada. Todos sabem por quê, né? Porque a espiritualidade manda equipes espirituais ali para participar, para auxiliar, sabe? É uma, na sua forma assim, olhando assim materialmente, parece muito simples. Nossa, tá lá, vai ler, vai comentar, mas na sua estrutura espiritual é absolutamente complexo. Às vezes é naquele momento ali que vai ser doutrinado, aquele obsessor ali que está acompanhando um membro da família desde que ele reencarnou. Às vezes não está, né? Esse nosso irmão que cobra dívida não está encontrando o canal ainda para uma atuação direta, ou ele está esperando o momento oportuno, né? E de repente todo dia lá, naquele tal dia, tal hora, ele está ouvindo falar de evangelho, ele está, né? Aí as pessoas conversando ali, não virou o momento de lavar roupa suja, né? Ele não pode, o culto do evangelho não é para lavar roupa suja não, né? O André Luiz fala aqui, né? Pegando as experiências diárias, você encaixa no ensinamento evangélico. Mas não é lavar roupa suja não, ficar apontando o dedo para o outro. Mas aquele obsessor de repente vai ver, nossa, ele está falando disso, vamos ver se ele vai fazer mesmo o que ele falou aí, o que ele conversou. Falou tão bonitinho aí para os filhos, para a esposa, para o marido, vamos ver se ele faz. Aí acompanha e de repente, lá no outro dia, a pessoa vai lá e faz mesmo aquele esforço. Fala, não, o Evangelho estava falando lá de humildade, deixa eu realmente ter um gesto aqui realmente onde eu deixo a minha vaidade, meu orgulho de lado. Aí já chamou a atenção do obsessor. Esse é só um exemplo assim bem, né, bem tosco até, mas da importância do culto do Evangelho no lar. E a importância da disciplina, assim, do horário, do dia, para a gente ter esse amparo da espiritualidade. Conforme vai avançando no tempo assim, a própria espiritualidade vai trazendo irmãos assim, que precisam ouvir o Evangelho, vem ali naquele momento, não precisa preocupar, esses espíritos não vão ficar ali. Não vão não, né? Ponhamos uma coisa na nossa cabeça, nunca uma ação no bem vai resultar em algo negativo para a gente. Mas nunca. Então eu vou fazer um culto, vai achar, mas vai vir espírito, depois o espírito vai ficar aqui. Claro que não. É evidente que não. Eu estou ali no momento de prece, de elevação, espíritos são trazidos e são levados depois embora. E ficou um mérito silencioso, um mérito segredo, de quem está cultivando aquele culto ali, onde corações de um lado da vida, né, desencarnados e encarnados ali, estão pouco a pouco assimilando, cultivando essas lições do Evangelho tão importantes para o nosso dia a dia, tão importantes para a gente cumprir essas nossas missões dentro de casa, onde a gente vai começar na compreensão de quem eu sou para o meu pai, para meu irmão, para meus filhos, para meu cunhado. Vamos cobrar da gente o melhor esforço, porque é o que o Evangelho nos pede, é o que Jesus nos indica. E com o auxílio do Mestre amado Jesus, a gente vai conseguir ir adiante, dando passinhos curtos a cada dia, um degrauzinho de cada vez, e a gente vai galgando esse patamar da evolução aí, mas começa lá dentro do lar. Não nos esqueçamos disso. É a lição do Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, e que a paz de Jesus esteja sempre com todos nós. Boa noite a todos.